Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Vamos ler a Bíblia? O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, capítulo 4, versículo 23. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 4, versículo 23. Toda a igreja, vamos fazer a leitura juntos, na Almeida atualizada. Toda a igreja, vamos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora, Lucas 19, versículo 10. Lucas, o evangelho também de Deus, segundo Lucas, o capítulo 19, o versículo 10. Vamos fazer também essa leitura todos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, o versículo 17. Todos, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por pura bondade de Deus, graça abundante, há 8 dias aqui estivemos, iniciando uma série de estudos e de ministrações que tem como tema o que Jesus fez e o que devemos fazer como seus discípulos. Lembram? O que Jesus fez. Lembra aí, Pamela? Cadê a canetinha para registrar? Desenha aí, Yasmin. O que Jesus fez e o que devemos fazer como seus discípulos. E há 8 dias nós dissemos que Jesus, baseado em Mateus 4, baseado em Lucas 19, baseado em Romanos 10, baseado em Mateus 5, nós afirmamos que ele abriu espaço para o Evangelho, ele pregou o Evangelho e ele demonstrou o Evangelho. Esse estudo se encontra alicerçado no livro que apresentamos também aqui há 8 dias, Praticando o Caminho, do pastor McCain, norte-americano. O que Jesus fez e o que nós devemos fazer com os seus discípulos. O que ele fez? Abriu espaço para o Evangelho, número 1. Pregou ou anunciou o Evangelho, número 2. E demonstrou o Evangelho. Ele fez isso, como seus discípulos, devemos também fazer isso hoje, amanhã e até a volta dele. Quando há 8 dias elucidamos, trabalhamos aqui o primeiro ponto. Jesus abriu espaço para o Evangelho. E segundo os evangelistas, como foi que ele abriu espaço para o Evangelho? Vamos apenas relembrar, não iremos mais explicar. Preste bem atenção. Jesus nunca esperou que os pecadores viessem até ele apenas. Ele não ficou esperando. Ele foi até eles. O que é que o texto diz? Deixa o texto em tela aí, Mateus 4. Ele foi até eles. Ele percorreu cidades, diz o texto. Ele entrou nas casas, diz o narrador. Ele sentou-se à mesa com publicanos, lembram de Mateus capítulo 9? Ele tomou assento à mesa. A mesa é um símbolo
muito importante na caminhada messiânica de Cristo. Ele tomou assento à mesa com frequência. Isso aqui aponta para ele abrir o espaço. Ao assentar-se à mesa, ele assentou-se à mesa com alguém. E ele tomou assento à mesa com o objetivo de abrir espaço para o Evangelho. Ele conversou com os samaritanos, lembram da mulher samaritana, João, o Evangelho, capítulo 4? Ele tocou os leprosos. Ele quebrou preconceitos religiosos. E como quebrou? Mais uma vez citamos a mulher samaritana. Jesus derrubou todas as barreiras que impediam o Evangelho de alcançar pessoas. Ele era um derrubador de paredes que impediam as pessoas de ouvir o Evangelho. Ele derrubava mesmo sem nenhum problema, queridos. A missão de Jesus sempre foi intencional. A missão de Jesus nunca foi acidental. Aliás, queridos, da perspectiva de Deus, nenhum acontecimento pelo qual passamos, estamos passando, iremos passar, é acidente. Você não está aqui por acidente cósmico. Você não está aqui porque algo deu errado. Aparentemente, ele pode até ter usado algo que deu errado, mas na verdade é porque ele queria aqui mesmo. Isso é bom. Deus é bom, não? Muito bom. Você não está aqui por acidente. Não, não. A missão dele sempre foi intencional, Samuel. E aí, esse primeiro ponto, nós encerramos dizendo: uma igreja, prestem bem atenção, centrada no Evangelho, não vive isolada das pessoas que estão lá fora. Ela não vive isolada das pessoas que estão lá fora. Eu tenho um livro com o seguinte título: Indo aonde os pecadores estão. Aonde aqueles que carecem da glória de Deus estão. Uma igreja centrada no Evangelho, ela cria oportunidades. Ela não só aproveita as oportunidades que surgem, mas ela também cria as oportunidades. Uma igreja centrada no Evangelho, preste bem atenção, enxerga cada amizade como um campo missionário. Cada amizade é um campo missionário. Cada pessoa que passa por você, enxergue-a como campo missionário. Semeie a semente do Evangelho. Entenderam, queridos? Uma igreja centrada no Evangelho, ela cria pontes. Ela abre portas. Ela investe em relacionamentos. Como já dissemos, ela enxerga cada amizade como um campo missionário. E aí encerramos há 8 dias dizendo também, devemos perguntar diariamente a nós mesmos: quem Deus colocou diante de mim para que eu anuncie Cristo? Quem Deus colocou ou irá colocar diante de mim amanhã para que eu anuncie Cristo? Muitas vezes estamos tão ensimesmados, tão mergulhados em nós mesmos, que não conseguimos enxergar o outro. Não conseguimos perceber o propósito maior para o qual estamos aqui. O propósito maior para o qual estamos aqui é muito maior do que comprar uma casa. Porque um dia eu vou morrer e a casa vai ficar. Nem por isso irei deixar de comprar. Mas ela não vai consumir as minhas energias. Ela não será a obsessão da minha vida. O propósito maior vai muito além de trocar o meu carro, pegar um melhor. E olha que eu quero, hein?
Eu já falei que o meu hobby é caminhoneta. Se eu vou ter um dia ainda, eu não sei. Já pensou? Coisa maravilhosa você fazer uma viagem numa 3.0, motorzão turbo. Aí eu dou um diazepam a Jade e ela dorme tranquila. Se não acordar aqui, acorda lá. Não é? Um diazepanzinho, porque ela não é muito de estrada, não. Eu já gosto. Já falei para ela que meu sonho é viajar um dia numa motorzona de 1.200 cilindrada pelo litoral nordestino. E eu tenho um pedido ao Senhor, eu quero realizar esse sonho. Aí ela diz assim, só depois de. Entenderam, queridos? Quem Deus colocou irá colocar diante de você amanhã? Abra os olhos. Às vezes estamos tão ensimesmados, tão narcisizados, tão asfixiados dentro de nós mesmos que não percebemos o outro passando. Não é, Luísa? Não percebemos o outro que está à volta. Não percebemos o outro, princesa. Não é não, garotão? Não é isso, não é verdade? Não percebemos o outro. Vou dar um cheiro na sua cabecinha, posso? Isso. E você também, agora não ficar com ciúme. Chega. 2 irmãozinhos queridos aí. E a mamãe deles. Não é assim, meninas? Que paredão, hein? Menina. Isso. Entendeu, Caio? É isso. Olha, seu xará lá, ó. Caio. Olha o guerreirão aí, servo de Deus também, que bom. Laís, com Deus, ó, o teu xará ali, ó, Laís, ó. Esse foi o primeiro ponto. O que Jesus fez e o que devemos fazer como seus discípulos? Abrir espaço para o Evangelho. Resuma tudo isso com a mesa como símbolo. Sentar-se à mesa com alguém. Pode ser numa cafeteria, pode ser na fila de um banco, numa instituição, outras aí, pode ser na escola, na faculdade, até nos momentos de entretenimento. Não desperdicem o tempo com as suas amigas sem deixar de anunciar Cristo para elas. Quando eu falo não desperdice o tempo com as suas amigas, não é deixar de estar com elas, não. O que eu quero dizer é, quando estiver com elas ou com eles, anuncie Cristo. Anuncie Cristo. Não se preocupe com a reação delas. A obra que realiza é o resultado pertence ao Senhor. Anuncie Cristo. Anuncie Cristo com amor. Segundo, o que Jesus fez? Ele abriu espaço para o Evangelho, mas ele também anunciou o Evangelho. Primeiro abriu espaço. Significa, ele viveu ali. Ele demonstrou amor. Mas ao estar lá, à mesa com alguém, ele pregou o Evangelho. O que é que diz Mateus 4, novamente? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho. Veja, percorria Jesus toda a Galileia, ou seja, ele abriu espaço para o Evangelho. Esse percorrer aí, 2 pontinhos. Sentou à mesa, conversou com a mulher samaritana, conversou com um publicano, tocou em leprosos, mas também ele pregou o Evangelho, pregando o Evangelho do reino. Ele pregou, ele anunciou o Evangelho. O centro do ministério de Jesus Cristo não foram os milagres foram apenas instrumentos, manifestação de misericórdia. Os milagres de Cristo, além de serem sinais da sua divindade, do seu messianado, era manifestação de misericórdia, mas o objetivo era anunciar o Evangelho, era a pregação do reino. Em alguns momentos, os milagres foram apenas sinais para que as pessoas percebessem: eis aí o Messias Rei, eis aí o Senhor, eis aí o Salvador. Credenciais de Cristo. Os milagres credenciais de Cristo, manifestação de misericórdia, esse ponto virá já já.
O centro não era os eventos, o centro também não era a multidão, ainda que ele gostasse de estar com a multidão. O centro do ministério dele era a pregação do Evangelho. Está aí, ó, saiu pregando o Evangelho. Os milagres confirmavam o Evangelho, confirmavam a palavra. Mas a mensagem era a mensagem do reino de Deus. Olha, pregando o Evangelho do reino. Pregando o Evangelho do reino. Jesus chamava, gente, o povo ao arrependimento. Ele chamava ao arrependimento. Ele apresentava a graça. Ele confrontava o pecado. Ele revelava o Pai. Por quê? Porque a fé nasce da palavra. Romanos 10, 17. A fé salvífica, ela vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. João 17, 17, um dos pedidos de Cristo foi este: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 6. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Efésios 6, 17. A palavra. A palavra. Paulo escreve as cartas pastorais a Timóteo, e dentre outras verdades e recomendações autoritativas, nós encontramos esta: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. É a palavra. E Jesus pregou, porque a fé nasce da palavra. Jovens, atentem. Uma igreja saudável entende que programas têm o seu lugar, mas eles não regeneram. É a palavra que regenera, é o Evangelho que regenera. Os programas servem de carruagens. As estratégias têm o seu lugar, são necessárias, mas as estratégias não regeneram. Somente o Evangelho do Reino pode salvar, regenerar, libertar. Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32, também o 36. Somente o Evangelho possui poder para salvar. Quando você lê isso aqui, você pensa em qual carta paulina? Romanos 1. Não me envergonho do Evangelho. E ele dá razão. Por que eu não tenho vergonha do Evangelho? Agora preste bem atenção. O que ele está dizendo aí é: eu não tenho vergonha do Cristo crucificado. É fácil hoje você dizer isso com tranquilidade. Agora, dizer lá no Império Romano que Cristo era zombado. O Senhor, olha quem é o salvador desse homem. Aquele Nazareno que morreu como um criminoso de alta periculosidade. Um criminoso que cometeu um crime imperdoável. Esse aí é que é o Senhor de Paulo. É isso que ele está dizendo. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus, Neto. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí John MacArthur escreveu um livro que é um clássico até hoje. Se você está formando a sua biblioteca, sem pressa, sem calma, cuidado com o dedinho na Amazon. Cuidado, porque misericórdia, você está lá o cartão já, o dedo fica assim, ó. Mas com sabedoria, grave o título desse livro: Com Vergonha do Evangelho.
Enquanto Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, John MacArthur escreve um livro, olha, e ele já está com o Senhor. Mas esse livro é um clássico. Ela hoje é publicada pela Thomas Nelson, Com Vergonha do Evangelho. Ele escreveu esse livro para chamar a igreja ao arrependimento, porque algumas igrejas estavam com vergonha do Evangelho. Por isso estavam pregando outro Evangelho. Que livro! Que livro! Na verdade é uma série, né? Tem esse, tem o outro, o Evangelho segundo Jesus, tem um outro livro chamado o Evangelho segundo Paulo, e tem um outro chamado o Evangelho segundo Deus. Só tem livro bom daquele homem. Mas por enquanto fica com esse aí, Com Vergonha do Evangelho. E Paulo disse, não tenham vergonha do Evangelho. A igreja não tem que ter vergonha de Cristo. Ela não tem que ter vergonha da palavra do Senhor. Não temos que inventar. Não fomos chamados para adocicar o Evangelho. Não fomos chamados para adicionar algo mais ao Evangelho, como se ele precisasse. Muito menos fomos chamados para subtrair alguma coisa dele. Jesus pregou o Evangelho. Jesus anunciou a si mesmo. Meus irmãos, o discípulo verdadeiro não apenas vive o Evangelho, ele o anuncia. Em casa, no trabalho, na universidade, na vizinhança, onde houver pessoas, haverá oportunidades para pregar o Evangelho. Onde houver pessoas, oportunidades para pregar o Evangelho. Eu gostaria que você abrisse aí na página da igreja, a página oficial da igreja. Por favor, abra aí. Do WhatsApp. Abra aí. Por gentileza. Carinhosamente, é um pedido carinhoso. Abra aí, eu vou abrir aqui também. Eu quero fazer um pedido. Deixe-me ver se eu encontro aqui. Isso. Beleza. Presbítero Emerson, tu tens um vozeirão aí? Chega aqui. Essa postagem aqui, leia para a gente. A igreja responde à sua vocação, fazendo-se globalmente presente e proclamadora. Pode ler no meu aí. Com bastante pausa, mas com aquela voz de trovão. Beleza? Com aquela leitura bem gostosa, bem pausada, bem, vamos lá, bem forte. A igreja responde à sua vocação, fazendo-se globalmente presente e proclamadora. Ele lerá a segunda vez. A igreja responde à sua vocação, fazendo-se globalmente presente e proclamadora. Entenderam agora, queridos? Obrigado, guerreirão. A igreja responde à sua vocação, fazendo-se globalmente presente e proclamadora. A igreja deve se fazer globalmente presente, mas uma presença proclamadora. Louvado seja o Senhor. A igreja não pode se calar. Existe uma expressão que os missiólogos usam, inclusive eu ia citar o teólogo aqui, não vou citar não, mas alguns bons livros, eles pegaram a palavra global e a palavra local e criaram aí uma palavrazinha bem difícil de gravar para alguns, mas que é interessante. Ele diz que a missão da igreja é uma missão glocal. Glocal. Dá para entender agora? É uma missão local e global, global e local. Glocal. Daí eu vou repetir essa afirmação. Afirmação extraída de um bom livro. A igreja atende à sua vocação, fazendo-se
globalmente presente e proclamadora. Daí, quando uma ovelha carinhosamente se aproxima de mim e diz: mas a igreja não está evangelizando, hoje, carinhosamente eu respondo: ai, que pena que você não está cumprindo a sua missão na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, porque ao dizer que a igreja não está evangelizando, você está se autocensurando. Então quer dizer que você não está evangelizando? Você não está abrindo espaço para o evangelho e nem está anunciando o evangelho. Vocês percebem que uma concepção errada de missão da igreja também leva a perguntas erradas? Mas é claro que o pastor não está aqui para humilhar, está aqui para dar um cheirinho na testa e ensinar aquela correção pastoral a partir da Escritura. Tão grave essa daí, queridos. O que Jesus fez e o que devemos fazer como seus discípulos? Primeiro, ele fez o quê? Abriu espaço para o evangelho. Resumindo aí, pelo assentar-se à mesa. Por onde ele passava, ele abria espaço para que as pessoas dessem a ele a oportunidade de em seguida anunciar o evangelho. Então ele abriu espaço. O espaço foi aberto, o que ele fazia em seguida? Ele anunciava o evangelho. E terceiro e último lugar, ele demonstrava o evangelho. Mateus 4, a última parte do versículo, vamos lá. Vamos ler do início novamente e a gente encerra bem. Todos, vamos. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Entenda a cura aí para além da cura física. Entenda a cura aí como o poder de misericórdia manifestado por ele. Vai para além da cura física, até porque muitos dos que foram curados fisicamente por ele morreram por uma enfermidade. Então a finalidade não é a cura pela cura, é para quem a cura apontava. A cura que Cristo realizava fisicamente apontava para a cura espiritual acima de tudo. Tem um livro muito bom nessa área, A Pedagogia dos Milagres. A pedagogia dos milagres. Cristo não fez milagres por fazer. Além de ser sinal, além de ser credencial, que aponta para Ele como Senhor e Salvador, além de ser também manifestação do poder de misericórdia, era também pedagógico. Ele estava dizendo, quando ele tocou do leproso, e ele curou o leproso, ele curou movido por misericórdia, mas ele curou também para dizer o seguinte: você tem uma lepra pior do que essa lepra, e só eu posso curar, a lepra do pecado. Entendeu agora? A pedagogia dos milagres de Cristo. Então, quando ele fazia o cego enxergar, a pedagogia do milagre e da cura é o seguinte: eu estou te curando fisicamente, mas há uma cegueira pior do que essa, a cegueira espiritual. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como é bom você conhecer as Escrituras e você entender a pedagogia dos milagres. Spurgeon falou bem sobre isso. Ele demonstrou o evangelho amando, cuidando, dando pão a quem precisava. Ele demonstrou o evangelho. Ele demonstrou na prática a graça. Ele cuidou do corpo, ele cuidou da alma. Daí há uma expressão hoje também entre os missiólogos, falando sobre que a nossa missão ela tem que ser uma missão holística. Holística. É uma missão total. Ele não só se preocupa com a sua alma, ele também se importa com o seu corpo. Ele se importa com as suas vestimentas. Deus se importa, mulheres, com o seu brinco. Ele sabe que vocês gostam de usar um brinco. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Não pense vocês que ele faz descaso com isso. Ele sabe.
Ele sabe que vocês precisam de indumentária, de vestes. Ele sabe, homens, que vocês precisam de uma cueca. Eles sabem. Não andeis ansiosos pela vossa vida quando é que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quando é que é a vez de vestir. Aí ele vai além. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Que perfeição, gente! A Jesus Cristo toda a glória. Você quer aprender a pregar? Olhe para Jesus Cristo. Quer aprender a ensinar? Olhe para Jesus Cristo. Quer aprender a amar? Olhe para Jesus Cristo. Quer aprender a perdoar? Olhe para Jesus Cristo. Quer aprender a curar? Olhe para Jesus Cristo. Quer aprender a ser paciente? Olhe para Jesus Cristo. É somente Jesus Cristo. A Gil aqui também fez um coral. É Ele. Ele demonstrou o Evangelho. O que Jesus fez e devemos fazer hoje? Demonstrar o Evangelho. McDever, um pastor de uma igreja batista lá nos Estados Unidos, ele também é o diretor daquele ministério 9 Marcas de uma igreja saudável. 9 Marcas. Tem uma série de livros muito bons voltados para a igreja. E ele escreveu um livro com o título A Igreja, o Evangelho Visível. Bom esse livro, né, Rayane? A igreja, o Evangelho Visível. O que ele quer dizer com isso? É que a presença da igreja, a simples presença da igreja, já é o Evangelho materializado. Já deve ser o Evangelho visível. A presença, Neto, a sua presença no seu trabalho, já é missão. Chamamos isso de missão centrípeta. Você atrai o não crente vivendo o Evangelho diante dele. O Evangelho que manda ser, o Evangelho que tem o amor, o Evangelho que o amor tem o rosto de Cristo. O amor é paciente, aí você é paciente com o seu colega. O amor é benigno, aí você é benigno. O amor não faz isso, o amor não faz aquilo, o amor não faz aquilo outro. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E ele vai. 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7. O amor tem o rosto de Jesus. Isso é viver o Evangelho. Nós chamamos isso de missão centrípeta. A igreja atrai o não crente por viver o Evangelho. Agora abra a sua Bíblia em Mateus 5. Eu estou encerrando hoje, viu? Essa série só são de 3 pontos mesmo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Missão centrípeta. A palavra centrípeta é a ideia de fora para dentro. Enquanto que a missão centrífuga é de dentro para fora. Quem aqui não tem uma máquina de lavar hoje, não é? Qual é uma das características de uma máquina de lavar? Ela tem um momento de centrifugar. Centrifugar. Ela faz o que centrifugar? De dentro para fora. Então a igreja tem uma missão para fora, mas ao mesmo tempo ela tem uma missão para dentro, centrípeta. Quando ela vive o Evangelho. Olha o que o texto diz aí. Mateus 5,16. Vamos? Todos juntos. Também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Grife aí, boas obras, para que vejam sim. Eita, interessante. Não há contradição no Senhor, não. Mas como assim? Lá em Mateus 6, ele disse, quando fizer isso, cuidado para que não faça para ser visto. Não há contradição, não. O que ele está dizendo é, não faça para ser visto. Aí faça para que Deus seja visto. Faça para que a glória de Deus apareça. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês mesmos. Não, pastor, o senhor está cego mesmo, hein? Eita, meu amigo, é porque é novo os óculos, viu? Os óculos são novos, estou cego mesmo. De novo a leitura, me ajude aí. Para que vejam as vossas boas obras e vocês sejam aplaudidos. Ah, reverendo, por favor, manda sua esposa levar aí para o oftalmo aí, que está complicado. Não, para que
vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Aí as pessoas vão dizer: que Deus é esse? Que Deus é esse? Irá reverberar aquela pergunta dos próprios discípulos, depois de contemplarem o próprio Cristo olhando para o mar e dizendo: aquieta-te mar, aquieta-te vento. E em seguida os discípulos, estupefatos, eles dizem: quem é este? Quem é ele? Os próprios discípulos caminhando com ele e ainda ficaram ali. Quem é ele? Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o leão da tribo de Judá. É a estrela da manhã. É aquele que tem um cetro de ferro em suas mãos. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Ele é o nosso bem maior. É o nosso Senhor, nosso Salvador, Supremo Pastor, Supremo Bispo das nossas almas. Precisamos viver o Evangelho e fazer com que o mundo possa salivar. Você já esteve diante de um amigo no trabalho, ou um colega, ou já passou por algum lugar, e só o cheiro da comida fez você salivar? Não já? Menina, eita, que loucura. Alguém chega para você: pastor, aqui, acolá, uma aparece aqui: pastor, o prefeito Rogério viajou e foi narrar qual é um prato saboroso que tem em Natal. Ele começou a narrar, minha boca salivou. É isso, querido. É viver o Evangelho de tal maneira que o incrédulo, segundo a vontade de Deus, ele possa salivar por Cristo. Ele possa dizer: eu quero esse Senhor, eu quero esse Salvador, eu quero experimentar esse Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Ai, como Ele é bom, querido. Como Ele é bom. Como Ele é bom. Jesus não apenas falou, Ele viveu, curou, serviu, acolheu, perdoou, lavou os pés, João capítulo 13, abraçou marginalizados. Seu caráter confirmava a sua mensagem. Sua vida dava credibilidade às suas palavras. O Evangelho possui conteúdo, mas também possui evidência. A ortodoxia, doutrina correta, precisa produzir ortopraxia, uma prática correta. A verdade deve gerar amor, a doutrina deve produzir serviço, vida. Eu encerro com estas aplicações. Como aditivo, uma igreja bíblica e centrada no Evangelho, ela demonstra Cristo, servindo aos necessitados, amando sem favoritismo, perdoando, cuidando, discipulando, sendo sal e luz. Luísa, princesa, o mundo precisa ouvir o Evangelho, mas também precisa enxergá-lo através da vida da igreja. O ministério de Jesus continua através do seu corpo, a igreja. Cristo continua abrindo portas por meio da igreja. Breno Luiz, Wellington. Ele continua demonstrando seu amor por meio da igreja. Vandils. A pergunta final não é apenas o que Jesus fez, mas estamos vivendo como discípulos que continuam fazendo aquilo que Jesus fez e começou? A igreja existe para prolongar a missão do seu Senhor. Como afirmou o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é discipulado. Abra espaços para que pessoas encontrem Jesus. Abram espaços, queridos. Saiam de vocês mesmos. Digam não aos narcisos que habitam ainda em nós. E se você não tem coragem de dizer isso, eu digo: todo dia eu preciso dar um jab de direita no narciso que ainda habita em mim. Eu ainda carrego o mal dentro de mim, Romanos 7. E se você diz que não, que pena, o negócio está feio.
Pregue o Evangelho com fidelidade e coragem, ou preguemos, anunciemos. Demonstre o Evangelho por meio de uma vida santa, amorosa, servidora. Perfeccionismo não. Ele não está esperando de você perfeccionismo. Perfeição aqui. Você demonstra o Evangelho até quando erra e pede perdão. Você demonstra o Evangelho. Você demonstra o Evangelho. Então, amados do Senhor, Jesus iniciou a missão, Sueli. A igreja não foi chamada para substituí-la, mas para continuá-la, até que Ele venha. Enquanto Ele não vem, nós vamos. Vamos lá? Enquanto Ele não vem, enquanto Ele não vem, enquanto Ele não vem, enquanto Ele não vem, peça o pastor para parar, eu vou nada. Enquanto o Senhor me quiser como pastor aqui, e quem manda é Ele, vocês vão encontrar sempre um pastor repetitivo. Isso faz parte da boa pedagogia, como ensinar as crianças, e da boa andragogia, como ensinar os adultos. E o exemplo maior é Ele, Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Você que está aí acompanhando aí, que é membro da igreja, abramos espaço para o Evangelho, porque Jesus abriu. Anunciemos o Evangelho, porque Ele anunciou. E demonstremos o Evangelho, porque Ele demonstrou.